Olá! Você sabia que mais de 70% da população brasileira é insatisfeita com o que faz? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 7 em cada 10 amigos seus não gostam do que fazem profissionalmente. Não são felizes com o que traz dinheiro para eles. E uma outra pesquisa diz que mais de 60% da população brasileira tem algum tipo de dívida, seja ela inadimplente ou não. E você consegue imaginar por que isso acontece? São vários motivos que podem levar isso a acontecer. Mas um deles é certo, é que a gente acredita que seja feliz, mas não é. A gente acredita que esteja bem, mas não está. A gente acredita que está tudo certo, mas não está. Você concorda comigo que se estivesse tudo certo não haveria mais de 60% da população brasileira endividada, assim como não haveria mais de 70% das pessoas fazendo o que não gostam? Qual o sentido de uma pessoa passar a vida inteira fazendo o que não gosta? Só por causa do dinheiro? Pode ser, mas o melhor seria se fizesse o que gosta e ainda tivesse dinheiro, ou trouxesse dinheiro. Nesse vídeo eu vou te contar os motivos que fazem as pessoas se manterem nessa situação. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ajudo você a tomar decisões que façam sentido para o seu sucesso. Para você entender um pouco como que acontece isso de as pessoas buscarem ou trazer para si essa situação de insatisfação e ao mesmo tempo conformismo, porque as pessoas nem percebem isso. Elas vão levando, acham que a vida é assim mesmo, que a forma que tem que acontecer é assim. Mas não é. Isso tem causa, isso tem motivo, tem uma história por trás disso aí que faz com que as coisas sejam desse jeito. E falar em contar histórias, eu vou, na verdade, não é nem contar uma história, eu vou colocar você para pensar um pouco. Você já morou em alguma casa que tivesse goteira? Ou já esteve em alguma casa que tivesse goteira? É engraçado, né? A goteira só incomoda quando está chovendo. E aí começa a chover e começa a pingar ali, aí você vai, pega um pano, um balde, coloca ali, algum recipiente, coloca ali para evitar molhar e para coletar aquela água que está caindo. E nesse momento você lembra da goteira, você fala, nossa, a hora que essa chuva parar eu tenho que olhar essa goteira. E a chuva para e você segue a vida. E aí quando chove de novo, você novamente vai falar, nossa, a hora que a chuva parar eu vou olhar essa goteira. Esses são os pensamentos que a gente tem, ou que você tem, que diz para você que você tem que mudar. É por quê? Porque você sente o incômodo e fala, nossa, eu preciso mudar isso. E a vida continua e você não muda. Agora, o que você não percebe é que na vida da gente, essa goteira, ela é permanente. Todos os dias a gente acorda com algum tipo de incômodo. E é o incômodo de, eu não gosto muito do que eu faço. Mas eu preciso trabalhar. Eu tenho dívida porque eu ganho pouco. Mas não tem outro jeito, eu não tenho nada para fazer que eu possa ganhar mais. E aí você começa a perceber que o que provoca esses sentimentos, essa divergência interna é a distância entre o que você deseja e o que você faz. E por que você faz o que faz? A gente faz o que faz, claro, por causa da nossa história. Agora, significa que tem que ser assim a vida inteira? Significa que se os outros são assim, eu também tenho que ser? Se o outro está pior do que eu tenho que se contentar com o que eu tenho? Se o outro está melhor do que eu tenho só que olhar para ele e achar que ele é superior e não mudar minha realidade?
A vida não deveria ser assim, a sua vida não deveria ser assim, você não deveria permitir que sua vida fosse assim. E por que que as pessoas, eu fico tentando entender, eu fico intrigado, por que que as pessoas sentem essa goteira ali pingando, incomodando? Imagina uma goteira, aquele barulhinho batendo ali o tempo inteiro e você não buscando uma forma de estancar aquilo. E o que que acontece quando você não consegue encontrar o lugar por onde está passando a água que está gerando essa goteira? Você vai procurar alguém que entenda de vazamento de água para estancar aquilo lá, para te mostrar onde que é, na pior das hipóteses, te mostrar onde que é para que você resolva esse problema. E o que as pessoas não fazem é isso. Às vezes elas mesmas ficam tentando tapar as goteiras que existem na vida delas, que é a insatisfação com o que faz, que é uma sociedade mal sucedida, que é um relacionamento que não dá certo, que são as dívidas que nunca saem, fica nesse ciclo vicioso e não encontram. E continuam assim, e vão repetindo isso, à medida que vai incomodando, vai pensando nisso, mas não fazem nada. Aí eu vou começar a entrar num assunto que vai fazer você pensar por que que as coisas são assim. Por exemplo, se eu virar para você e falar assim, quem é você? Aí certamente você vai falar seu nome, sua profissão. Eu sou fulano, tenho tantos anos, sou filho de Beltrano, sou. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou empresário, eu sou funcionário público. E esse é o problema. A gente acredita que a gente é algumas coisas. E na verdade a gente não é, a gente está aquela coisa. O mundo tem mudado tanto que até eu dizer que eu sou Marcinho Álvares não faz sentido, porque eu estou Marcinho Álvares, porque o dia que o nome Márcio me incomodar, eu posso ir lá mover uma ação e solicitar a troca do meu nome. É só eu justificar por qual motivo que eu quero trocar. Ou seja, então eu não sou, eu estou, porque isso pode mudar. Eu já trabalhei com eletrônica, como técnico em eletrônica. Então eu estava técnico em eletrônica, eu não faço isso mais. Então eu não sou técnico em eletrônica, eu estou técnico em eletrônica. Eu já fui assessor de gerência industrial. Eu estava assessor de gerência industrial. E assim serve para tudo. E o que é que significa? Significa que você tem o poder de mudar essas coisas. Se você substituir esse eu sou por eu estou, você vai perceber que você está no lugar que você se colocou. E por que você se coloca nesse lugar? É porque eles te direcionam para que seja assim. Mas é verdade que há como mudar. Por que tem pessoas que mudam radicalmente a vida delas? Às vezes pode até ser pessoa próxima de você. E você fica perguntando, puxa vida, como é que ele conseguiu dessa guinada na vida? Como que ele conseguiu mudar? Pois é, somente se conhecendo que uma pessoa é capaz de fazer isso. Quando eu digo se conhecer, é porque a gente acredita que se conheça, mas na verdade ninguém se conhece verdadeiramente. E o mais interessante, ainda que você busque o autoconhecimento, você nunca vai se conhecer plenamente. Portanto, depois que uma pessoa começa a buscar o autoconhecimento, é uma trajetória sem fim. Que a cada dia você descobre uma coisa nova em você que pode te transformar em uma pessoa melhor se você assim desejar. E aí a gente pensa que nós somos nossos sentimentos, nossas emoções, nossas sensações, o corpo, né? Os pensamentos, nossas habilidades. Tudo isso que eu falei está relacionado ao físico, à mente e aos pensamentos, que está ligado ao ego. E o ego é a forma que nós temos de organizar o nosso mundo consciente. Quando eu pergunto quem é você, você está buscando uma explicação consciente para a minha pergunta. Então precisa do ego para organizar o consciente, isso é natural.
A questão é que a gente não pode se resumir nisso, porque se você se resume nisso, você não consegue construir nada de diferente em sua vida. Você não consegue realizar os seus desejos mais puros e íntimos. E esse desconhecimento que você tem de você mesmo gera uma passividade. O que eu chamo de passividade? Um comodismo, uma estagnação, onde você vai falar para você o tempo inteiro que, não, é assim mesmo. Olha só, a vida de todo mundo é assim, todo mundo faz isso. Aí vem aquela brincadeira da mãe, né? Mas você não é todo mundo. E quando a mãe diz que você não é todo mundo, por que você pode não ser todo mundo e fazer diferente? Por que você não pode reverter essa situação de estar entre os 70% dos brasileiros insatisfeitos com o que fazem? Se você começar hoje a mudar essa realidade, tenha certeza, com o tempo você vai conseguir. Tudo que você estabelece um prazo acontece. Se uma pessoa que está meio assim, não com tanta vontade de casar, e o outro pressiona e fala assim, então tá, vamos marcar daqui 10 anos, achando que está fazendo vantagem, vai chegar. A verdade é essa. Se você marcar, chega. Então, se você definir que você vai mudar a sua realidade, chega. Basta você ter clareza e desenvolver o seu autoconhecimento. O comodismo e a estagnação estão relacionados com a zona de conforto, com a parte que você não se conhece ou a parte que você acredita que você conheça, ou seja, é o seu consciente. E o autoconhecimento é a inquietação. O que eu quero dizer com inquietação? É você ter consciência de que se você tem alguma coisa ali na sua cabeça te incomodando o tempo inteiro, é porque você precisa desenvolver formas de descobrir por que isso acontece para mudar essa realidade. E você é capaz de fazer isso. Você não é diferente, todas as pessoas são iguais no sentido da capacidade que elas têm. O que elas não percebem é que há essa capacidade. Uns questionamentos que as pessoas não param para fazer, por exemplo. O que eu faço que me faz bem? O que eu faço que não me faz bem? E é engraçado porque, como assim que você faz coisas que não te faz bem? E a grande verdade é que todas as pessoas fazem coisas que não faz bem a elas mesmas. O problema é que elas não questionam e não buscam um caminho para mudar essa realidade. E o autoconhecimento ele vai gerar ou vai despertar em você um poder, uma energia que possibilita você mudar essa realidade. No nível consciente, se você parar para observar, nós somos atores. Nós passamos o tempo inteiro interpretando papéis. Pensa comigo, quando está no trabalho, você não interpreta um papel? Quando você está na balada, você não interpreta um papel? Quando você está com sua família, você não interpreta um papel? Quando você está com seus amigos, você não interpreta um papel? O que eu quero dizer com isso? Que para cada situação você age de uma forma. Essas são as interpretações, esses são os papéis, essa é a característica do nível consciente. Conscientemente você sabe que você tem que agir dessa ou daquela forma. Porém, o que você não percebe é que no lugar de ser um ator que está o tempo inteiro interpretando papéis, cujo diretor vem de fora, o diretor é a sociedade, o diretor é o que os outros vão pensar, o diretor é o que eu acredito que é certo, mas o que eu acredito que é certo veio da criação que eu tive, porque meu pai me ensinou que é assim, porque minha mãe me mostrou que é assim, porque o padre, o professor, a política, a sociedade, a polícia, tudo isso te regula. E você acredita que os papéis que você está interpretando são corretos, quando na verdade tem como você ser o diretor da sua própria vida. Ou seja, você não transgredir nenhuma lei, não transgredir nenhuma regra, mas ter a sua individualidade, ter a sua identidade. Porque se fosse para ser todo mundo igual, a gente viveria em uma sociedade onde teria igualdade também
econômica, financeira, de trabalho, e não é. E por que é diferente? As outras pessoas também cumprem os papéis delas. Então, por que você não pode cumprir o seu papel social e ter uma condição melhor? Sair desses 64% de endividados ou também sair desses mais de 70% insatisfeitos com o que faz? E algumas pessoas, se sentindo mais incomodadas que as outras, buscam algum tipo de ajuda. E geralmente o tipo de ajuda que essas pessoas buscam é a autoajuda. A autoajuda ela costuma ser muito criticada, mas ela tem o seu valor. O problema é que na autoajuda vai funcionar para coisas pontuais. Então você vai lá, você vai buscar autoajuda, aí você vai estudar, você vai descobrir como que funciona, aí você vai ter aquele pico de energia, começar a caminhar e depois você vai tender a voltar ao seu status quo ou à situação anterior, aquela mesma estagnação e zona de conforto que você tinha. Porque o seu cérebro faz isso com você. Ele busca a zona de conforto. E a diferença entre a autoajuda e o autoconhecimento está aí. É quando você substitui essa coisa pontual por uma coisa que seja sistêmica ou por uma coisa que seja mais sólida, por uma mudança que você entenda como que funciona para evitar que você volte a fazer o que te incomodava antes. Ou seja, nesse sentido é realmente você ir lá e esgotar uma goteira que te incomoda para que ela não pingue mais. E eventualmente, se acontecer de ter um pinguinho ou outro, você ir lá e estancar logo. Ou seja, é você saber quais são as causas para você tratar logo e evitar que você volte na condição que você não deseja. Então, fazendo um comparativo, a autoajuda ela funciona como remédio para dor de cabeça. A dor de cabeça costuma ser um efeito, é um aviso de que algo no seu corpo não anda muito bem. Você reparou que quando você está sentindo mal de digestão e tal, uma das primeiras reações que tem é a dor de cabeça? Então, a dor de cabeça está te avisando que alguma coisa na sua digestão não está bem. E aí você vai e toma um remédio para dor de cabeça até passar o problema da digestão, mas você não resolveu o problema da digestão, que era a causa. Então, a autoajuda, ela resolve o problema, ela resolve a dor de cabeça, mas não descobre a causa para que não aconteça novamente. Já o autoconhecimento, não. O autoconhecimento, você descobre a causa, você trata o problema que você está tendo de indigestão para que você nem tenha dor de cabeça, que você nem precise de autoajuda para isso. Por isso é importante o desenvolvimento do seu autoconhecimento. Desenvolver o autoconhecimento é como se você pegasse uma cebola e você fosse descascando ela, arrancando cada camada. Então você tira o que é superficial eu já falei, o que é superficial é o que a gente acredita que é bom, que está certo, que é assim mesmo. Você vai tirando aquelas camadas e à medida que você vai tirando, você vai assim, peraí, mas não é isso? Será que eu sou só isso mesmo? Será que é isso que eu mereço na minha vida? Será que não pode ser diferente? Será que eu não tenho condições de fazer diferente? O que a outra pessoa que prosperou do jeito que eu gostaria fez que eu não fiz, ou que eu posso fazer? Por que você tem a mesma capacidade do outro? E quando você começa a descascar e descobrir isso, aí sim você percebe que você é capaz de transformar a sua vida. Desenvolver o autoconhecimento é você perceber que você precisa viver mais no presente, afastando-se do passado e do futuro. O passado não vai mudar nada. A única coisa que você pode fazer com o passado é pegar aquela experiência e aplicar no presente de forma positiva. O passado pode te mostrar o que não fazer, mas não é te bloquear do que você precisa fazer. Afinal de contas, você está em constante evolução. Os seus fracassos, os seus erros do passado não servem para o presente enquanto uma repetição, mas sim como uma forma de aprendizado para você mudar essa realidade que aconteceu no passado. O fato de você ter errado no passado é ótimo, porque é um caminho para você acertar no presente. E a mesma coisa em relação à ansiedade, que é a preocupação com o futuro.
Significa que você vai se livrar do seu passado ou parar de pensar no futuro? Óbvio que não. O que é necessário fazer e o que o autoconhecimento traz você para o presente para que você viva mais tempo no presente, deixando de ocupar a sua mente com coisas do passado ou ficar ansioso com coisas do futuro. Esse é o principal objetivo do autoconhecimento, trazer você para o agora, porque vivendo o agora é que você muda, que você tem condições de mudar o agora, para ter resultados no futuro, mas você muda agora, você muda todo dia que você acorda. E a disposição que você tem que ter toda vez que você acorda, você tem que querer, desejar e agir para ter uma vida melhor, para ser melhor do que você foi ontem. Você não consegue ser melhor do que ninguém, você só consegue ser melhor do que você mesmo. E é isso que você tem que buscar. Agora, você sabe por que grande parte das pessoas nem gostam muito de falar de autoconhecimento, acha que é bobagem, não se preocupam com isso e acham que não funciona? É porque autoconhecimento dói. Olha só, eu me conhecer. Às vezes você confrontar consigo mesmo é doloroso. Já reparou o seu discurso interno que você fica, isso está certo, isso está errado, eu estou indo bem, estou indo mal? E a hora que você vai falar assim, não, deixa eu avaliar realmente o que eu preciso mudar na minha vida. E aí a hora que você percebe que para mudar essas coisas na sua vida você vai ter que enfrentar os seus medos, você prefere recuar. É por isso que o autoconhecimento dói, porque ele está relacionado, entre outras coisas, com o que você tem medo. Olha só, é nas suas inseguranças e nos seus medos que estão o seu propósito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se você parar para observar, o medo que você tem de atingir o que você deseja é que faria você se sentir feliz por realizar. Deu para você entender? Vou explicar de outra forma. Se você vencesse o seu medo e, por exemplo, começasse a empreender, a ter o seu próprio negócio, aí e perguntasse para você qual que era o seu propósito, você falasse, o meu propósito é ter o meu próprio negócio. Entendeu o que eu quis dizer? Vencendo o medo, você atinge o seu propósito. Ou seja, o seu medo e a sua insegurança têm uma ligação direta com o seu propósito de vida. Por isso, o autoconhecimento é desconforto. O desconforto que você pode ter de olhar no espelho e não gostar do que vê, o desconforto que você tem de querer mudar a sua dieta e não conseguir, o desconforto que você tem de querer beber menos e não conseguir, o desconforto que você tem de querer fumar menos e não conseguir, o desconforto que você tem de querer sair das dívidas, o desconforto que você tem de não ganhar o quanto gostaria. Agora, para que você faça isso, é necessário que você se conheça melhor. Você descubra por que há esse desconforto. É o desconforto de ter medo de altura, de medo de lugar fechado. O autoconhecimento reside ou está na sua resposta quando alguém pergunta por que você tem medo de alguma coisa. E você vira e fala assim, eu não sei por que eu tenho medo disso. Você tem medo dessas coisas porque você não se conhece. É aí que está. O autoconhecimento é você descobrir a causa disso para mudar essa realidade. E a partir do momento que você começa a mudar a realidade dos seus medos, você passa a ter coragem. E não é só coragem em relação ao medo que você venceu, mas as outras coisas se tornam muito mais fáceis. Isso é que é o autoconhecimento. Autoconhecimento é você desenvolver a habilidade de dizer não para os outros. Porque grande parte das vezes, quando você diz sim para os outros, você está dizendo não para você. Você tem a necessidade de ser aceito, de agradar, tem medo da rejeição. Olha aí um medo aí, ó. Então, as pessoas que têm medo da rejeição, elas não têm autoconhecimento. É a necessidade de aceitação. E isso foi desenvolvido em algum momento. As pessoas devem nos aceitar do jeito que nós somos.
E a gente tem medo que elas não nos aceitem. O que é importante que você desenvolva é o seu senso crítico. O que é o senso crítico? O senso crítico é o seguinte: o outro chega e fala uma coisa para você, você aceita como verdadeira e vai querer fazer o que o outro falou, sem criticar, sem avaliar. Isso é falta de senso crítico. Você pode até considerar o que o outro está falando, mas você tem que trazer para a sua realidade e determinar de que forma aquilo pode ser útil para você, sem aceitar 100% ou sem acreditar que a verdade está no outro. Cada um tem a sua verdade. Senso crítico é você evitar aceitar tudo que o outro fala, querendo se adaptar ao mundo dos outros, se agredindo, sendo infeliz com isso, vivendo triste por não fazer o que você tem vontade. Quantas pessoas falam assim: ah, não, eu faço isso por causa do fulano. Tá, e você? Onde você entra aí? E até agora eu falei de autoconhecimento, mas eu não falei de onde que ele vem. Eu já falei que autoconhecimento é desconforto. Mas aonde está esse desconforto? O desconforto está nas coisas que você tem dificuldade em fazer ou que você fica justificando para não fazer, que vai trazer para você uma transformação pessoal. Vou dar um exemplo, ou alguns exemplos. Oração é uma forma de você desenvolver autoconhecimento. E se a hora que eu falei oração, você vê assim: ah, vem ele. Exatamente, esse é o seu desconforto. Leitura, Deus me livre de ler. Esse é o seu desconforto. Atividade física, atividade física. Atividade física eu gosto. O seu autoconhecimento não está aí. O autoconhecimento não está onde você tem prazer. Se eu falar da oração e você gostar de orar, o seu autoconhecimento não está na oração. Se eu falar de leitura e você gostar de ler, o seu autoconhecimento não está na leitura. E assim serve também para atividade física, para o exercício da gratidão, se você não faz. Agradecer por quê? Essa vida miserável que eu tenho, isso é falta de autoconhecimento, você sabe por quê? Porque você pode agradecer pela sua saúde, por estar respirando, por ter um teto, por ter um emprego, por várias coisas. Ou seja, você não tem consciência de si mesmo e das coisas que existem na sua vida, pelas quais você tem que ser grato para que você consiga conquistar mais, para que você tenha motivos e energia através dessa gratidão para conquistar mais coisas. E a gratidão ela vai virando um círculo vicioso, aonde você vai aumentando esse nível de gratidão com as coisas que você realiza. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento é você se conhecer através da respiração, que é a base da meditação. Nossa, meditação, não dou conta de meditar. Você tem que descobrir por que você não dá conta de meditar. E a forma que você tem de descobrir por que não dá conta de meditar é estudando sobre meditação. É entrando em um yoga ou alguma outra atividade que vai desenvolver em você a habilidade e o hábito de meditar. Tá aí, é o que for desafio para você que vai fazer você ter autoconhecimento. Não adianta você buscar só o que é conforto. Como eu disse, o conforto ele é o que? É uma forma de organização do ego, organização do consciente. Você tem que sair desse mundinho que você criou e de que tudo tem que ser gostoso, tudo tem que ser quentinho. E aí eu falo quentinho, a outra forma de autoconhecimento, muita gente acha que é bobagem, mas faz todo sentido para mim, é um banho natural. Para que toma banho natural? Ah, não, só para tomar banho frio? Que besteira. Não é não. É para você ter controle do seu cérebro. É para você falar para o seu cérebro que quando a água fria bater, ele tem que regular o seu corpo. É nesse sentido. É para você mostrar para o seu cérebro quem manda. Não estou falando que você tenha que fazer isso. Eu faço e me faz bem e eu percebo diferença nisso. O fato de eu vencer esse medo da água fria, estou eu falando de novo, que nossos medos têm a ver com o nosso propósito, eu vencendo esse medo da água fria, faz com que eu tenha coragem para fazer outras coisas na minha vida. E serve para todos os outros que eu falei: oração, leitura, atividade física, exercício da gratidão.
meditação, vencer os medos. Fazer o que você tem prazer não vai desenvolver o seu autoconhecimento. Comece a pensar nas coisas que você tem dificuldade, que são um desafio para você, e comece a desenvolver forma de você aproximar disso para que você vença esse desafio. Você vencendo esse desafio em relação a si mesmo, fica muito fácil você vencer qualquer desafio em relação ao mundo, em relação aos outros, em relação ao que você deseja. E dessas coisas que eu falei, elas vão trazer algumas consequências. Quais consequências que essas atividades que eu falei podem trazer para a sua vida? Primeiro, você vai ficar mais observador, então é importante no processo de autoconhecimento que você observe seus pensamentos e essas coisas que eu falei, que é oração, meditação, atividade física e tal, faz com que você passe a observar, a se observar. E através dessa observação, você vai rastrear. Então, eu observo, nossa, eu não tinha reparado, eu faço isso com frequência. Isso é observação. Aí rastrear. Em quais situações que eu faço isso? O que desencadeia esse comportamento meu? Por exemplo, o comportamento de gastar quando não deve. Então você observa, não, realmente eu não precisava ter comprado aquilo. Em outra situação, não, realmente eu não precisava ter comprado aquilo. Aí, à medida que você vai juntando isso com essas observações, você consegue descobrir qual é a causa que te leva a gastar sem necessidade ou gastar por impulso. Então você observou, depois você rastreou, você descobriu o que desencadeia esse desejo de gastar por impulso. E aí é importante que você desenvolva essa intimidade com você mesmo. A intimidade mesmo, de você trocar ideia com você amistosamente. Assim, cara, faz sentido isso que você está fazendo? Você acha que você vai ter prosperidade se você continuar agindo dessa forma? E nessa intimidade você acaba desenvolvendo, acredite, uma amizade com você mesmo. Você acaba elevando a sua autoestima e aumentando o seu amor próprio. Através da observação, através de você rastrear, que é descobrir as causas por que você se comporta de determinada maneira. E é você tendo essa amizade, que na verdade é o desenvolvimento da autoestima e do amor próprio. E para se conhecer é importantíssimo que você tenha contato consigo mesmo. E qual é a forma que você tem de ter contato consigo mesmo? É através do silêncio. É você ter um momento para você mesmo. Um momento que você esteja sozinho. É muito curioso porque eu só comecei a me conhecer depois que eu fui morar sozinho. Quer dizer com isso que você tem que morar sozinho? Não. Silêncio, você pode exercitar o silêncio meia hora, a hora que você está no banho, a hora que você está sozinho em casa, ou em algum momento, ou crie o seu espaço de estar sozinho, de ter contato consigo mesmo. As pessoas não conseguem estar sozinhas porque elas não se suportam. Você já parou para pensar nisso? A pessoa que não consegue ficar sozinha é porque ela não aguenta estar com ela mesma. Por isso que é importante o exercício do silêncio, esse momento de isolamento, não é solidão. Isolamento é a solidão que você optou por ter. Eu me isolei. E isso faz muito bem para que você se conheça. E a partir daí, só a partir dessa sequência, onde você se observa, você descobre as causas, você vai lá e tem a intimidade consigo mesmo, e através do silêncio é que você começa a se perguntar, se questionar, por que é assim, por que é assado, por que tem que ser assim, quem disse que eu tenho que fazer do jeito que o outro falou, quem disse que eu sou do jeito que o outro falou, e por aí vai. E nesses questionamentos você começa a agir. E você faz isso todos os dias. E fazendo todos os dias, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor. E vai sair dessa situação de insatisfação com o que faz, de contrair dívidas, e seja lá o que for, você vai sair da situação de não ter a vida que você não gostaria.
Portanto, minha sugestão final é que você observe, busque em tudo que você faz o que é um desafio para você em relação a você mesmo. E comece a colocar em prática, comece a se aproximar. Pense no que pior pode acontecer. Eu garanto que não vai ser a morte. E se não é a morte, você se torna capaz de colocar isso em prática e transformar a sua vida. Faça isso. Se desafie dentro dessas coisas que eu falei. Pega um papel, volta lá, assiste de novo, anota as sugestões que eu dei, o caminho que eu dei é mais do que sugestão. Eu falo de coisas que eu pratico, que me fazem muito bem e que me fazem evoluir e prosperar todos os dias. E eu fiz esse vídeo porque eu quero que aconteça o mesmo em sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga no Instagram, Marcinho Alves Oficial. Se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares, e curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. Compartilhe e comente para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Assim, você vai demonstrar compaixão por outras pessoas que você acredite que merecem assistir esse vídeo para também transformar as suas vidas. Um abraço, até o próximo vídeo.